Olá, nós somos da LAPED UFMS e esse é o terceiro vídeo do nosso projeto Canal LAPED. Hoje vamos abordar sobre a cólica infantil, um assunto muito temido pelos pais e responsáveis. Mas você sabe qual é a definição de cólica infantil? Ainda que haja algumas divergências, a grande parte dos autores define a cólica infantil por meio do que chamamos de regra de 3, a qual caracteriza esse desconforto na criança como um quadro de choros intensos em crianças saudáveis, os quais duram mais de 3 horas por dia, por mais de 3 dias na semana, por um período maior de 3 semanas de duração. Entre as principais características desses quadros de cólica infantil, temos que as cólicas geralmente iniciam na segunda semana de vida, elas atingem um pico máximo de ocorrência na sexta semana e desaparecem por volta da 12ª à 16ª semana, ou seja, até o 4º mês de vida da criança. Vale ressaltar ainda que os comportamentos de inquietação e choro ocorrem de forma mais intensa no período entre 18 horas e 24 horas. Mas atenção! É fundamental compreender que o choro é um modo de comunicação do bebê, ajudando-o a se expressar-se muito bem na maioria das vezes. Em situações normais, os bebês também choram com frequência de aproximadamente 2,2 horas por dia. Contudo, bebês com cólicas vão chorar de forma excessiva, vão ser difíceis de consolar e, em geral, irão ter o sono interrompido devido a esse quadro, o qual se intensifica no final da tarde e durante a noite. Com o tempo, os pais irão saber compreender relativamente bem os vários choros do bebê, sendo os seus melhores intérpretes. Já em relação ao exame físico, em crianças com cólica, esse exame tende a não apresentar nenhuma alteração, o que acaba sendo um alívio para os pais ou responsáveis dessa criança. Contudo, caso o choro da criança seja acompanhado dos seguintes sinais de alerta, como vômito, diarreia ou constipação, febre, desconforto respiratório, letargia ou perda de peso, deve-se atentar para os diagnósticos diferenciais. Entre os principais diagnósticos diferenciais para o choro excessivo da criança, temos infecção de ouvido ou do trato urinário, meningite, apendicite, alergia alimentar, refluxo ou obstrução intestinal. Bom, até aqui já sabemos o que é cólica, as características desse quadro e maneiras de diferenciá-lo de outras condições médicas. Mas você sabe quais são as causas para a ocorrência da cólica? Apesar de diversos estudos, os motivos específicos que levam às cólicas infantis ainda não são bem estabelecidos. Acredita-se ser um quadro clínico de causa multifatorial. Entre os principais motivos para o desenvolvimento da cólica podem-se citar o status biopsicossocial da família e a atenção dos pais, a imaturidade do sistema nervoso central, levando o bebê a não conseguir se consolar, a imaturidade do trato gastrointestinal e a intolerância à lactose. Temos ainda as alterações dos hormônios intestinais, a alteração da motilidade e da colonização intestinal, a ingestão de ar durante a mamada e a sensibilidade a algum alimento da dieta da mãe. É importante ressaltar que as cólicas ocorrem em crianças que possuem o leite materno como única fonte de alimento e naquelas que já utilizam a mamadeira. Contudo, estudos indicam que crianças que não recebem leite materno têm o risco aumentado de desenvolverem cólicas. Nesse vídeo, nós não abordaremos terapias farmacológicas para o tratamento da cólica. Para isso, recomendamos que consultem o pediatra de suas crianças. Então, somente falaremos sobre as intervenções não farmacológicas, as quais estão recebendo, hoje em dia, cada vez mais atenção. Primeiramente, é importante dizer que dietas de alimentação na amamentação das mães e mudanças nas fórmulas para os bebês alimentados com mamadeira têm sido defendidas por alguns estudiosos para o tratamento da cólica. No entanto, os benefícios dessas terapias não são observados em todos os bebês. Então, a dieta da mãe precisa ser monitorada cuidadosamente e a intervenção continuada somente se for considerada eficaz. Vale dizer ainda que a soja e fórmulas sem lactose não demonstram melhora no quadro de cólicas e que, portanto, não são recomendadas.
Além disso, há uma série de dicas simples que podem ser adotadas em casa. No geral, a Sociedade Brasileira de Pediatria, por meio de seu Departamento Científico de Gastroenterologia Pediátrica, faz as seguintes recomendações que podem ser úteis para o controle da cólica. Pegar o bebê no colo, pode ser tentando o contato direto da barriga do bebê com a barriga da mãe, ou enrolar o bebê em uma manta ou cobertor, ou ainda flexionar as coxas do bebê sobre sua barriguinha. A Sociedade Brasileira de Pediatria ainda continua com algumas orientações, como dar um banho morno ou aplicar compressas na barriguinha do bebê, reduzir estímulos para o bebê, evitando locais com muito barulho ou excesso de pessoas. Pode-se ainda procurar um ambiente tranquilo, podendo ser usada uma música ambiente suave. Por fim, temos mais 3 orientações simples e práticas. A primeira é tentar estabelecer uma rotina para banho, sono, passeio e outras atividades. Não utilizar chás, trocar marca de leite ou usar medicamentos sem orientação do pediatra. Além disso, você pode deitar o bebê de barriga para baixo sobre os seus joelhos e esfregar suavemente suas costas, porque a pressão contra a barriga irá ajudar o bebê a se consolar. Hoje, diversos estudos têm como foco a intervenção em técnicas relacionadas à estimulação do contato físico entre os responsáveis e o bebê. Nesse sentido, o método canguru é citado como um excelente recurso para prevenir, minimizar e até interromper o choro do bebê. Além disso, muitos estudos têm sido feitos envolvendo técnicas comportamentais como a música e a massagem. Soma-se a isso o fato de que aumentar o tempo no colo tem efeito de aproximar o binômio mãe e filho e, portanto, tem proporcionado momentos de maior contato e prazer. Para verificar a possibilidade de cólica em caso de choro excessivo, os responsáveis devem excluir outras causas, como fome, sede, calor, frio ou fralda suja. Ademais, deve-se preconizar que o momento da amamentação seja tranquilo e que as mamadas não sejam excessivas ou rápidas. Um bebê que está com dor muitas vezes ingere ar durante a mamada, o que agrava o quadro de cólica. Por outro lado, no caso do bebê que tome leite artificial, deve-se verificar como é colocada a mamadeira na boca do bebê e se ele não ingere muito ar ao invés de leite. Após cada mamada, deve-se sempre colocar o bebê para arrotar. O choro persistente da criança leva ao desespero dos pais e ao aumento da sua ansiedade, o que é transmitido ao bebê e acaba por complicar ainda mais o quadro. Por outro lado, o pegar no colo em situação de desespero dos pais leva a um abanar insistente da criança na tentativa de acalmá-la, o que tem, geralmente, um efeito inverso, pois agita ainda mais, provocando ainda mais choro. Isso corrobora para a orientação quanto à importância da rede de apoio para o cuidado da criança, uma vez que o excesso de cansaço e estresse dos pais também pode influenciar no tratamento do bebê. Esse foi o nosso primeiro vídeo sobre os cuidados com o recém-nascido. Continue nos acompanhando para saber mais sobre esse assunto e diversos outros temas relacionados à saúde infantil. Caso tenha alguma dúvida, deixem aqui nos comentários ou nos mande uma mensagem no privado. Esperamos que tenham gostado. Até mais!